Apesar de eu ter zero de empatia por esse feriado ou qualquer outro em específico, até porque, na real, ninguém sabe ao certo o verdadeiro objetivo da Páscoa, mas para mim é o renascimento. Renascimento de quem? Seu, o eu, o meu renascimento. É uma oportunidade, é um dia para parar e refletir sobre o que você gostaria de fazer a partir do renascimento. Quem você gostaria de ser a partir disso. Literalmente, deixar quem você é, morrer, matar quem você é, que você não gosta e se tornar aquilo que você gostaria de ser. Mas como é que você faz isso? Simples. E o primeiro de tudo, você precisa saber o que você quer ser, quem você quer ser, o que você quer fazer. Esse é o primeiro passo. Para depois você se preocupar como você vai fazer isso. E eu escolho fazer um renascimento, me tornar uma pessoa diferente do que eu sou. Não porque eu não estou feliz com o que eu sou, porque eu não tenho uma vida boa, ou porque N motivos. Mas porque eu quero coisas diferentes, eu quero ter coisas que eu não tenho agora. E que se eu não mudar quem eu sou, o que eu faço, eu não vou conseguir ter. E o principal deles é dinheiro. Pode falar o que quiser, mas nessa realidade que a gente vive, tu só é livre para fazer o que tu quiser e viver o que tu quiser se tu tiver dinheiro de verdade disponível na tua mão, na tua conta, para tu fazer o que tu quiser, sem precisar se preocupar com ninguém nem com nada. Podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, mas essa é a verdade dessa realidade. E isso tem muito a ver com o dia de hoje, porque muitas pessoas aproveitam essa data para impor crenças religiosas, pensamentos religiosos de que você não deve ter, você não deve fazer, que você não deve querer por N motivos. Isso é só para te aceitar a realidade que tu vive em que isso não é presente. E assim, não tô falando sobre ser materialista, sobre querer ter as coisas no formato materialismo. É porque a verdadeira liberdade só é alcançada nesse plano se você tiver isso. Se você não tem dinheiro disponível para você fazer o que você quiser hoje, se hoje você quiser ir viajar e conhecer o mundo, você não pode. Você tem que se planejar, você tem que fazer não sei o que, milhões de coisas. Se você quiser comprar uma casa nova para você, um carro novo, você não pode se você não tiver o dinheiro disponível. Você precisa ir atrás dele, você precisa trabalhar, você precisa correr, você precisa se virar. Ponto. Para conseguir, para poder ter as coisas. E muitos não têm o suficiente nem para viver. Muitos têm só o necessário para sobreviver. E essa realidade que eu quero mudar na minha vida é estando mais presente na internet, assim, tentando colocar mais essa visão para vocês, tentando me aproximar mais, me comunicar mais. Eu já fiz alguns vídeos, mas sei lá, eu não tenho tempo, a vida cobra demais, eu me perco, eu preciso gravar 10 vídeos, porque daí eu não gosto do que eu fiz no vídeo e eu apago e eu gravo de novo. Enfim, não sou ainda o influencer que liga a câmera e pum, fala e é isso. Mas quero ser. Porque a principal forma hoje, nessa realidade de você conseguir isso, é através da internet. Milhares de pessoas que estão vivendo a vida, que estão aí trabalhando, se matando, que não têm condições, se tornaram ricas, alcançaram o que queriam através da internet. Muitos de uma maneira tão boba que chega a ser ridículo de analisar. N exemplos.
Mas porque eles fizeram. Essa é a única diferença deles para mim, para vocês, para nós. Eles foram lá e fizeram. E eu vou fazer independente do que for. Porque eu quero uma vida nova, quero um renascimento. Enfim, mais ou menos é isso que eu queria apresentar para vocês. Porque uma das coisas que eu vou começar a fazer e trazer é um pouco do conhecimento que eu tenho, do que eu estudei, dos cursos que eu fiz, do que eu vivenciei, das minhas experiências e da minha transformação como ser humano. Tanto como homem, como pai, como marido, como ser humano, como filho. Eu quero passar um pouco disso para vocês através do meu conhecimento. Talvez não seja assim a linguagem mais perfeita que vocês vão ouvir, talvez não seja o conhecimento mais absurdo que vocês vão ter, mas esse conhecimento me fez ser hoje uma pessoa melhor, me fez ser um homem melhor, um pai melhor, e ainda eu estou longe, muito longe de chegar onde eu quero, mas esse conhecimento me ajuda a mirar no que eu quero, a entender o que eu quero e me ajuda a como chegar lá, me ajuda no que fazer para chegar lá, entendeu? E é o que você precisa. A principal coisa é você saber o que você quer e onde você quer estar. O que você quer fazer, onde você quer estar, o que você quer chegar, ter um objetivo. A partir do objetivo, aí a gente começa a se movimentar para como. E eu vou trazer para vocês mais ou menos um programa, um passo a passo, sei lá. Vamos achar um nome aí no caminho. Mas o nome dele vai ser No Game No Life. Por quê? Porque eu gosto de americanizar os nomes que fica mais legal. Mas o que é o No Game No Life? Não joga, não vive. Simples. Sabe por quê? Porque a vida é como se fosse um jogo de videogame. E eu vou explicar isso de uma maneira que qualquer um que já tenha visto um jogo de videogame, já tenha olhado um jogo de videogame, vai conseguir entender e comparar a vida com um jogo de videogame, o viver com um jogo de videogame. Por quê? Porque isso vai te fazer começar a enxergar a vida a partir de quem? A partir de quem está controlando o controle do videogame. E você pode controlar o videogame da maneira como você quiser, você que escolhe jogar, você não está só sendo o personagem dentro do jogo, vivendo e sendo atropelado pelo jogo. Esse é o verdadeiro poder de você enxergar a vida como um videogame. Por exemplo, a gente vai ter 7 passos desse No Game No Life. Cada um deles vai ser relacionado a uma parte para você entender. O primeiro vai ser assim, ó, a vida é como um jogo. O que a gente tem no jogo? Tá? A gente tem, claro, um videogame, né? A gente tem o programa, que é o jogo, que roda dentro desse videogame, ou do celular, enfim, né? Mas a gente tem o aparelho, o jogo, tem a programação do jogo, tem o quê? Os personagens, os cenários, etc. Agora vamos olhar a vida. A gente tem o quê? Tem a vida, tá? O que é o jogo? O jogo é a própria vida. Você é o personagem principal do jogo. Você cai num cenário aleatório criado por, sei lá, o criador do jogo, tá? Você começa a viver o jogo, pum, dá start. Tá vivendo o jogo. O que tem na tua volta? Um cenário e personagens, como no jogo. Seu pai, sua mãe, o médico, a enfermeira, são todos personagens que estão ali naquele momento. Você nasceu, pum, começou o jogo, vai. Pega, filho. Você não tem um manual, você não tem como dar pause, você não tem vida extra, você não tem nada, feio. E aí começa o jogo e você tá perdido, você não sabe nem que tá jogando, você não sabe nem como é que é o jogo, você só tá lá. E pum, pum, e vida acontecendo e pau pegando e crescendo. Então o que acontece? Você tá perdido, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe que tem cenário, que tem personagem, que tem jogador, que é um jogo. Então você só tá vivendo. E é isso. Objetivos dos jogos, muito importante você saber, tá? Número 2, você é o jogador, tá? Então você tem que entender que você é o personagem que tá lá jogando o jogo, mas você é o jogador também. Então você tem que ter ciência disso. O que o jogador precisa saber para ele ir bem no jogo? Como funciona o jogo? Como funciona o personagem dele?
como é o personagem dele. O que é o personagem dele? É você, é o seu corpo, como funciona. Como funciona a jogabilidade, como é a realidade desse jogo. Você precisa estudar e entender o que é a realidade na sua volta que você vive. Como ela é e o que você consegue e não consegue fazer nela. Isso você precisa ter ciência para você poder aprender como lidar com ela. Muito bem. A máquina onde o jogador roda o jogo. Lembra que eu falei que tinha o videogame? O que é a máquina que roda o jogo? É o seu corpo. É o seu corpo que está rodando o personagem nessa realidade. Então você precisa entender o seu corpo e você precisa identificar o que está funcionando bem no teu corpo e o que não está. E o principal de tudo no corpo é a cabeça. É o cérebro, é o HD que está rodando tudo ali e está tudo acontecendo. Então esse é o que você precisa verificar e aprender o porquê que não está rodando como deveria. Hoje você está rodando que nem se fosse um Atari. Acho que menos, o Atari foi o primeiro, talvez ainda tá rodando naqueles joguinhos que era só pum 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 assim. Que nem era eletrônico, que era o jogo de máquina assim, antes ainda do eletrônico. Mas você tem o potencial para ser o computador quântico mais foda dessa realidade. E eu falo, quando eu falo de você, eu falo de mim, na verdade, né? Porque eu tenho potencial para ser o computador foda mais quântico dessa realidade. O meu corpo tem potencial para isso. Só que tá parado. Cheio de quê? Bloqueios, vírus, crenças limitantes, que mais? Enfim, essa porra toda aí. Então, teu corpo não tá funcionando como tinha que funcionar, tua cabeça não tá funcionando como tinha que funcionar, e tu tá parado, tá levando porrada porque tu não sabe o que tá jogando, e o jogo tá rodando, tá acontecendo. E aí você tá preso e refém de tudo isso, porque você não tem consciência nenhuma sobre isso. Número 4, você sabendo que a máquina é o teu corpo, agora você precisa saber o quê? Aprenda tudo que a máquina é e como aperfeiçoar ela. Então o que você precisa fazer? Aprender tudo sobre o seu corpo, como ele funciona, aprender tudo sobre cérebro, sobre alimentação, sobre suplementação, sobre como faz isso, como faz aquilo. Ah, mas por que eu preciso aprender isso? Para saber como o teu corpo funciona e como tu fazer ele funcionar da melhor forma possível. Entendeu? E é por isso que você precisa aprender essas coisas. Ah, eu não quero aprender nada disso. Não tem problema. Continua seguindo a vida do jeito que dá sem aprender nada. Vai chegar uma hora que vai precisar aprender. Vai chegar uma hora que vai ter um obstáculo invisível, provavelmente, ou físico mesmo, mas você não vai conseguir passar esse obstáculo porque você precisa aprender alguma coisa relacionada a isso. Aí você vai chegar a hora que você vai acabar indo atrás para aprender. Com todo mundo é assim. A partir do momento que a gente para num determinado momento da vida, para a gente poder prosseguir, a gente precisa descobrir o porquê que parou e o que precisa fazer para seguir. Então, esse passo a passo vai te ensinar também isso. Vai te ensinar como chegar a isso. Tá bom? Número 5. Aprender tudo sobre o jogo e as regras. Objetivo, destinos, local, fases. Então, o que a gente vai fazer? Aprender tudo que pode sobre o jogo, sobre como jogar ele. Vamos criar um manual para esse jogo. Qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é o teu objetivo de vida. Qual que é o teu objetivo de vida? Você tem que ter isso claro. Você tem que saber isso. Se não souber isso, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar no mesmo lugar. Então tenha o teu objetivo de vida claro. Destino. Aonde você quer chegar? Que lugar você quer ir? Aonde você está? Isso você precisa saber também na vida, na geografia, em tudo. Onde eu quero ir, onde eu quero morar, o que eu quero fazer, que carro eu quero ter, esse tipo de coisa, entendeu? O que eu quero melhorar, o que não tá legal na minha vida, no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com minha avó, meu tio, periquito, sei lá, quem for, entendeu? Cachorro, gato, não interessa. Você tem que aprender como melhorar isso, tá? Número 6, muito importante, habilidades e skins. Todo jogo, independente do jogo, você precisa aprender alguma coisa, você precisa ter uma habilidade, você precisa conquistar alguma coisa para poder passar de fase. Mas a maioria é assim. Na vida real também é assim. Você precisa aprender habilidades novas, você precisa aprender... você precisa se comunicar melhor, você precisa... enfim, tudo que você precisa para você atingir um novo nível na tua vida, você precisa aprender se você não sabe. E a gente aprende aonde? Na internet, fazendo cursos com outras pessoas, fazendo. Mas a gente só aprende fazendo. O principal é fazer. Você pode ler, estudar
tudo que você quiser, você aprende assim. Mas você só vai ter certeza se você aprendeu fazendo. E é isso que eu tô fazendo agora. Colocando em prática, fazendo, para mim ter certeza que eu aprendi. E assim eu ensino os outros a fazer também. Com isso eu já pratico transbordo, que é um indício muito grande daquilo que você aprendeu. Quando você tá cheio disso, você aprendeu, você tá vivendo isso, você tem que transbordar isso para fora. E isso vai para os outros. E quando vai para os outros, volta para ti em dobro. Ciclos, né? Enfim. Sétimo, tem que jogar, feio. Jogo é feito para jogar, entendeu? Vai, joga, se diverte. Jogo é mais divertido quando você joga com outras pessoas. Então, se tá fudido, tá difícil sozinho, encontra alguém. Encontra alguém para te ajudar, para contribuir contigo, para ser fechamento contigo. Pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser um amigo, um irmão, enfim. Sabe, a gente tem esse problema hoje. Antigamente, a família era maior, as pessoas se uniam mais. A minha família é enorme, só que cada um foi pro canto, tá vivendo sua vida. Mas antigamente eles ficavam mais juntos e se reforçavam uns nos outros e cresciam mais como um todo. E eu percebo que agora, nessa realidade, no tempo atual, as pessoas estão cada vez mais divididas. E vivendo mais vidas solitárias, tendo que conquistar as coisas sozinho, só que sozinho é muito mais difícil. É muito mais difícil por quê? Porque sozinho você se para, às vezes, em besteiras. Às vezes os teus pensamentos, os teus bloqueios, as tuas crenças te param com um soprar, com um sussurrar no teu ouvido. E toda aquela motivação, aquilo que tu estava fazendo, aquilo que tu estava indo, de repente, por um sopro no ouvido, você para tudo. Você para a sua vida e quando você vê, você já tá para baixo, você já tá em outra vibração, você já tá... Sabe? E a vida tá acontecendo e ela não para, e ela não tem tempo para te esperar. E tu tem que se recuperar, e tu tem que continuar, e tu tem que ir. Só que pode ser mais fácil, pode ser mais divertido, pode ser tantas coisas, mas não precisa ser pesada, não precisa ser difícil, não precisa ser massacrante, por mais que às vezes seja. E vou te dizer, não é fácil para mim também não. Mas eu também não fico chorando as pitangas, eu vou pra cima e é isso. Mas eu quero que seja mais fácil. E a única coisa que falta hoje na minha vida para ela ser completa e ter 1 milhão na conta, feio. Aí eu ia dormir, ia acordar dando risada e ia dizer, chupa aqui que o pai venceu. Mas nós vamos conquistar, é isso aí. Vamos continuar, vamos seguir em frente, vamos seguir firme, botando para quebrar. Eu quero quero ficar cada vez mais presente, quero trazer mais conhecimento, quero conhecer pessoas, eu quero me comunicar mais com o mundo e eu vou treinar aqui. Eu criei tudo isso para isso e não tenho mais desculpa para ficar dando e não posso mais ficar dando desculpa, que eu cansei. E eu acho que é só isso que faz a gente se movimentar mesmo, sabe? É quando o cara cansa, quando o cara enoja, quando o cara enjoa, quando, sabe, tá na merda assim, daí ela vem e te fede no teu nariz e tu diz, eu não quero mais ficar nessa merda, eu quero mudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a gente faz o necessário para isso. E às vezes, como eu disse, uma coisa boba, desse tamanho, é o suficiente. Mas para quem tá fazendo, para quem não tá fazendo, para quem não tá fazendo, não tem milhares de pessoas esperando essa oportunidade, tem milhares de pessoas fazendo. Então é muito difícil essa oportunidade cair para quem não tá fazendo, entendeu? Porque é questão de vibração. E vibração eu tenho. Vibração eu sou. E eu quero que você tenha e que você seja também. Valeu? Tamo junto. Se gostou desse vídeo aí, curte, deixa um like, comenta aí. Eu vou fazer cada uma dessas fases que eu falei separado e vou explicar cada vez mais e vou adentrar um pouco mais assim em cada uma pra gente ferramentas, que daí é as ferramentas que eu tenho, que eu aprendi, que eu estudei, que me ajudam a passar por esses momentos. E aí eu vou começar a passar as ferramentas nessa próxima parte aí. E cada vídeo vai ser uma das fases, pra gente poder ter bastante tempo e explorar bem cada uma delas. Fechou? Valeu, tamo junto, é nóis.